Bruno Campos aqui com mais uma videoaula de Illustrator. Hoje vamos aprender a usar as formas básicas do Illustrator que vão te ajudar a criar ilustrações muito rápidas, tipo essa aqui que eu estou mostrando, beleza? Então sem mais demora, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Beleza, galera? Então aqui no Illustrator, para a gente usar formas básicas, que são vetores, elas vão estar aqui nesse agrupamento próximo da ferramenta de texto, tá? Onde tem esse quadradinho aqui, ó, ferramenta de retângulo. Você pode ver todas as opções de formas básicas que a gente tem aqui. Então, retângulo, retângulo com cantos arredondados, ferramenta de elipse, que é o círculo, ferramenta de polígono e a ferramenta da estrela. Esquece essa aqui por enquanto, tá? Vamos focar nessas 5 aqui. E eu vou criar um retângulo aqui de duas maneiras diferentes e mostrando as possíveis manipulações que você pode fazer, e depois a ideia é que a partir do que a gente vai fazer com o retângulo, dá para fazer com as outras. Para criar, a gente vem aqui, seleciona o retângulo, muito fácil. Quando você clica e segura o mouse na sua área de trabalho aqui, ó, é só abrir, você já está criando uma figura, tá? Então vou criar um retângulo qualquer aqui, ele vai criar com as cores que estão selecionadas aqui. Então a cor de preenchimento por enquanto está o branco e a cor de contorno está o preto. Esse é o padrão do Illustrator quando você abre ele, tá? Então eu criei um retângulo muito fácil aqui. Voltando para a ferramenta de seleção, que é essa seta preta aqui, eu posso redimensionar essa forma, tá? Seja ela qual for, o retângulo ou um círculo, beleza? Então pegar numa das diagonais aqui, fazer algumas modificações, joia? É assim que a gente redimensiona. Ainda nessa maneira de abrir, vocês viram que eu abri um retângulo, mas se eu quiser abrir um quadrado bem perfeito, com os lados todos iguais, basta eu segurar a tecla Shift e clicar e arrastar. E aí eu abro um quadrado, ali do lado do mouse vai aparecer a largura e a altura para a gente ter uma ideia em pixels. E ó, abri um quadradinho aqui que tem os 4 lados iguais, beleza? Se você quiser manter ele tendo os 4 lados iguais, segura o Shift quando estiver fazendo. Aí você vai conseguir redimensionar ele, tá? Mantendo os 4 lados iguais. Uma outra coisa que você pode fazer é aproximar o mouse de uma dessas hastes aqui, e quando ele converter para essa linha curva com duas setas ali, ó, você pode rotacionar também. É só clicar e segurar, você pode rotacionar essa forma, tá? Isso pode ser bastante útil também depois para a sua composição. Ainda com essas duas formas, outra coisa que você pode fazer é recolorir, né? Mudar as cores. Como é que a gente faz isso? Então você seleciona, vamos pegar com essa primeira forma aqui para mostrar. Por exemplo, eu seleciono ela e aqui eu posso dar um duplo clique nessa caixa aqui, ó, que é primeiro a cor de preenchimento. Então eu dou um duplo clique e posso selecionar a cor que eu quero para minha forma. Quando eu clico OK, já pintei ela. Mesma coisa para a cor de contorno, dou 2 cliques aqui, posso botar uma outra cor aqui, tá? Digamos que seja esse tom de roxo, vou dar um OK. Aqui eu sei que deve estar bem difícil de ver, porque o nosso contorno ele está bem fino, então eu posso chegar aqui e aumentar, ó. Selecionando a forma, desculpa. Seleciona a forma e aumenta ele aqui, você vai começar a ver o contorno, tá? Isso é mais um adendo para essa sua ferramenta. Tá? Então pode ser feito a mesma coisa com qualquer uma das formas que você tem aqui. Uma outra forma de criar esses quadrados aqui, ou qualquer uma dessas formas, é quando você seleciona ela, ao invés de você clicar e segurar e arrastar para abrir a forma, como a gente estava fazendo, você pode dar um simples clique na tela, ó, e aí você vai abrir a caixa de seleção daquela forma que você selecionou. No nosso caso aqui é o retângulo. E aí ele te pergunta qual é a largura, então o width aqui em inglês, tá? Qual é a largura dele e qual é a altura também. E aí você pode digitar aqui, digamos que a gente queira uma largura de 100 pixels e a altura a gente pode botar 300, por exemplo. Então ele vai ser mais alto do que largo aqui. Clicamos OK e tá lá a forma. Joia? Então isso pode funcionar para qualquer uma dessas formas, beleza? Então vamos lá, fazendo uma de cada vez, ó. Se for a forma do retângulo, dou um clique, tenho a largura, tenho a altura e aqui eu ainda adiciono o raio dos cantos, tá? Então eu posso botar aqui, por exemplo, se eu botar 20 pixels e clicar OK, eu tenho basicamente a mesma forma, só que você pode ver que os cantos são arredondados, joia? Seguindo a forma da elipse, então eu posso, por exemplo, abrir uma elipse aqui segurando o Shift ou sem segurar o Shift, tá? Se eu segurar um Shift fica
um círculo perfeito aí, com o raio sendo constante, ou eu posso, de novo, dar um simples clique aqui, determinar a minha largura, a minha altura e clicar OK. Então vamos dizer que a gente coloque 100 por 300 de novo, dou um OK e olha lá, ó, tá na mesma altura das outras lá e a gente segue alinhando. Tem a ferramenta do polígono, então por padrão, se eu abrir aqui, o polígono que eu tenho vai ser o último que eu determinei. No meu caso está abrindo um triângulo, se eu não me engano, no Illustrator a forma padrão é um hexágono, então 6 lados, tá? Então estou abrindo ele aqui, tá? Criei um triângulo. Se eu quiser um polígono com um número de lados diferentes, duas maneiras. Uma delas é, você seleciona a ferramenta do polígono e quando está abrindo aqui, com as setas do teclado, para cima ou para cima você adiciona lados e para baixo você reduz, tá? Então eu estou com 3, ó, 4, 5, 6 agora no caso, 7 por exemplo, e eu tenho aqui um polígono com 7 lados, tá? Ou então ainda, como a gente fez com as outras ferramentas, clica no polígono, dá um clique na tela e aí você diz qual vai ser o raio desse polígono e quantos lados você quer. Então eu posso abrir um polígono aqui, vamos dizer, com 5 lados agora. Vou manter esse raio aqui, ou botar um número mais fechado aqui, 100, por que não? E OK, tá lá o nosso pentágono aqui, tá? 5 lados, beleza? E por último, para fechar, a ferramenta da estrela, que, de novo, aqui também, ela vai pegar o padrão das últimas configurações que eu coloquei. Então, se não me engano, essa aqui ela tem 10 pontas e tem 2 raios ali. E, repetindo, a gente pega a ferramenta da estrela para criar de outra maneira. Se eu quiser uma estrela mais personalizada, dou um simples clique na tela, vou abrir o painelzinho da estrela. Raio 1, que é o raio das pontas que vão sair externas à estrela, vamos botar aqui, por exemplo, 50. O raio 2 é as pontas que vão adentrar a estrela, deixa eu botar 30, por exemplo. E o número de pontas eu vou reduzir agora para 8. Quando eu clico OK, tá lá a estrela que eu criei. E ó, tô aumentando, de novo, posso rotacionar, posso expandir ou reduzir segurando o Shift ou sem segurar o Shift para fazer uma forma mais distorcida, e todas essas liberdades a gente tem. E aí com essas formas aqui você sairia depois selecionando uma a uma e aplicando cores, por exemplo, né, de preenchimento ou contorno, né? Além da oportunidade de pegar da cor daqui, eu posso selecionar cores aleatórias ali dessa barra de seleção. Joia? Então, de maneira bem rápida e fácil, a gente criou algumas formas aqui e com base nessas formas que você criou, mudando, você pode chegar numa ilustração tipo essa aqui, tá? Que é onde a gente repete algumas formas, aplica alguns contornos e faz usando dessas formas simples, sem a menor necessidade de uma técnica mais apurada. Basta organizar essas formas, planejar como é que a sua ilustração vai funcionar e você consegue chegar num resultado desse, beleza? Eu espero que a dica tenha servido para vocês aí, que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e vamos pro próximo. É isso aí, um abraço, até mais, tchau!